Olá, nessa aula nós vamos falar sobre recursão. Vamos dar uma olhada aqui nas dicas principais quando você vai desenvolver um programa usando a recursão. Primeira dica, tá, é sempre começar a função pelo caso base, ou seja, a condição de parada, certo? Toda recursão ela tem essa característica de ser uma função que chama a si mesma, tá? Você tem que garantir que essa função em algum momento ela pare. Então, o caso base, tá? Seja a condição de parada, é extremamente importante, porque senão o programa vai rodar para sempre, definidamente. Outra dica importante é você implementar o caso recursivo, ou seja, o caso que vai levar à chamada da função novamente, tá? De forma a garantir o atingimento do caso base. Tá? O que eu quero dizer com isso? Então, assim, imagine, por exemplo, que você tem uma determinada variável numérica que ela está sendo incrementada, né? E o caso base é quando ela chegar a um certo valor. Se você garantir o incremento dessa variável, você sabe que eventualmente ela vai atingir o caso base. Por outro lado, né, se você passar a decrementar essa variável na sua recursão, né, e o caso base for um valor alto, ela nunca vai atingir o caso base. Tem que tomar esse cuidado também. E a outra dica final é você ter atenção para o que deverá ser feito antes ou depois da chamada recursiva. Ok? E dependendo das instruções que são executadas antes ou depois, o comportamento delas vai ser diferente, simplesmente porque a ordem que elas vão ser executadas vai ser diferente. Ok, gente? Outro comentário que eu queria fazer geral está relacionado a vantagens e desvantagens da recursão. Então, algumas vantagens da recursão, vocês podem ver aqui, tá? Primeiro, diz respeito a problemas que são inerentemente recursivos. E a gente vai, na aula de hoje, fazer o exemplinho do fatorial, que é um caso desse. Outra, isso vale especialmente para essas funções que são inerentemente recursivas. Funções recursivas, elas fazem o código parecer mais limpo e elegante, característica. Tá? Ele fica muito mais simples e nesses casos de funções que são naturalmente recursivas, ele fica bastante fidedigno à própria definição natural, tá, daquilo que você vai computar, certo? E outra vantagem da recursão é que você pode pegar uma tarefa que é complexa, né, e dividir ela em subproblemas mais simples através da recursão. Às vezes uma computação complicada, né, você pode simplesmente quebrar ela em computações simples, simplesmente iterar essas computações através da recursão. Então essa é uma outra vantagem da recursão. Todavia, nem tudo são flores com a recursão, tá, gente? Então a recursão tem algumas desvantagens também. Tá? Primeiro, às vezes é difícil seguir a lógica por trás da recursão, tá? Porque você olha o código e não consegue entender exatamente como é que ela funciona, tá? Principalmente com esses casos que não são trivialmente recursivos, então é mais difícil de você interpretar, né? E outra característica que é uma desvantagem, tá? As chamadas recursivas, elas são caras, onde o caro aqui é do ponto de vista de ineficiência, tá? Tanto do ponto de vista de recursos computacionais, ou seja, memória, quanto do ponto de vista do tempo, ok? Porque a recursão, de certa forma, é uma maneira de você iterar, né? Mas toda vez que você faz isso, você é obrigado a alocar recursos. E a gente já vai ver no exemplo como é que isso funciona, tá bom? E o último caso, funções recursivas são mais difíceis de depurar, né? Então, imagina que você tem uma função recursiva complexa e ela tem um erro, é muito mais difícil de você entender qual é esse erro justamente pela forma como ela é executada. A gente vai ver aqui um exemplo simples com fatorial, e aí vocês vão entender melhor essas questões. Beleza? Vamos lá? Então, vamos lá, gente. Vamos implementar aqui um fatorial. Começar aqui a programar. Vamos começar com a definição, né? Vamos criar aqui um link. Fatorial. Vamos botar uma definição dela. Qual é a definição da função fatorial, gente? E eu não estou falando aqui da definição para implementar ela em termos de código, mas a definição matemática. Né? A definição qual que é? Vocês sabem que é famosa essa definição, ela define que φ de n, tá, igual a n vezes o quê? φ de n menos 1. Essa é a definição? Certo? E fatorial é definido para os números naturais, né? Então, na verdade, existe uma primeira definição que é o fatorial de zero. Ele é igual a 1. Certo, gente? Essa é a definição da função fatorial.
fechar aqui string, né? Vocês podem perceber que ela é uma definição matemática inerentemente recursiva, né? Comentou. Existem de fato alguns problemas que são naturalmente, né, recursivos. Percebe que a própria definição de fato de n envolve o cálculo, né, novamente da mesma função, certo? Outra coisa importante, tá? Ela define um caso base, que no caso seria o fatorial de zero, tá? É o que vai garantir que essa recursão termine, né? E a outra coisa importante, tá? Que a variação aplicada a n, tá? Ela garante o decréscimo, certo? Então, para um n maior ou igual a zero, você garante que as chamadas subsequentes da função vão sempre decrementar o valor de n, tá? Considerando que estamos trabalhando com n natural, e portanto um número inteiro, tá? Isso quer dizer que, de fato, garante-se que esse valor em algum momento vai chegar a zero e, portanto, vai atingir o caso base esperado. Certo, gente? Como é que seria, então, a implementação dessa função aqui em Python? Bom, na verdade, é muito direto, tá? A gente simplesmente, aqui uma função, por exemplo, fat. Eu estou aproveitando aqui a mesma nomenclatura usada aqui na nossa definição, tá? Para simplificar a compreensão. Beleza, estamos criando uma função. Bom, como já foi comentado, né? Uma boa documentação de função, tá? Inclui aqui uma docstring também, no mínimo dizendo o que essa função faz, né? Vamos escrever aqui, calcula, por exemplo, fatorial de... E aqui um exemplo de um docstring de uma única linha, né? O fechamento fica na própria linha. Quando um docstring tem múltiplas linhas, o padrão é que o fechamento fique na linha sequente. Ok, então vamos implementar agora essa definição? Então vamos lá, vamos começar pelo caso base, né? Que é a recomendação, certo? Então qual é o caso base? O caso base é quando o fatorial de n quando n for igual a zero, certo? Então, caso base, né? É quando n for igual a zero. Então, como é que a gente pode testar isso? Bom, lembrando que n é um parâmetro que vai ser passado aqui para a função, então a gente pode simplesmente testar se n é igual a zero, certo? E aí vamos deixar mais documentadinho? Então vamos deixar aqui, ó, fazer um comentário. E aqui nós estamos vendo um caso claro, né, da diferença entre uma docstring e um comentário, né, ambos sendo utilizados. Então aqui, ó, um caso base, que é o quê? Que é justamente o fat de zero igual a 1. Certo? Simplesmente documentando aqui a definição. Aí acontece, se você chamar fat de zero, o que você tem que responder? Está aqui a definição, você tem que responder 1. Né? Então vamos retornar, né? Opa. Vamos retornar 1. Certo? Então, se fat de zero, retorna 1. Se não, tá certo? E aí, se n não for zero, o que acontece? A gente está aqui, então, no caso recursivo, certo? Eu vou até copiar aqui, e aí eu vou escrever aqui, ó, caso recursivo. E aí eu vou colar aqui. Tá? Então, se n não é zero, a gente entra no caso recursivo. E aí, o caso recursivo envolve o quê? A chamada, né? Quer dizer, esse cômputo aqui, né? N vezes o fatorial de n menos 1. Então, o meu retorno passa a ser n, né, multiplicado por quê? Aí vem a chamada recursiva. Chamar novamente, certo? N menos 1. Tá certo, gente? Então é isso. Tá aqui o meu programa. Tá? Minha função fatorial. Para a gente poder testá-la, a gente tem que chamar ela, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui uma variável n que a gente vai atribuir um valor. Então, n igual a 4, por exemplo. Vamos chamar ela e vamos imprimir, certo? Então deixa eu fazer aqui um print. Dar uma string aqui para ficar bonitinho. Eu vou dizer aqui que eu vou calcular o fatorial de n e ver o quanto que é a resposta dele. E aí eu vou colocar aqui o resultado da chamada propriamente dita, certo? Então esse fat de n aqui é a chamada da função fat passando n, né? Lembrando que esse n aqui é o n aqui que está no meu programa principal, que não tem nada a ver com esse n aqui, que é uma variável que está dentro da minha função. Tá? Já vai ver isso aí, os detalhes. Para ficar mais bonitinho ainda, eu vou querer imprimir exatamente n aqui. Vou colocar aqui, né?
Tô lembrando, né? Quando dentro de uma f-string, né? Ou seja, uma string delimitada por aspas, seja simples, duplas, né? Ou até triplas. Eu boto um fzinho na frente, eu estou habilitando essa maneira de formatação de saída. Eu abro e fecho chaves, o que está dentro das chaves vai ser processado. Nesse caso, ele vai pegar o valor da variável n, e nesse caso, ele vai literalmente executar essa chamada. Tá? Vamos executar? Bom, primeiro a gente precisa salvar, então. Né? Vamos criar aqui um qualquer, esse, e aí vamos rodar esse programa, vamos ver o que acontece. Então tá aqui, ó, fat de 4 igual a 24. Você também pode ver aqui, né, que de fato foi criada uma variável n na memória com valor 4, que é exatamente essa, né? Tá aqui. E existe a definição de uma função, certo? Aqui vale a pena fazer um comentário, né? A gente já falou sobre essa questão escopo, né? Mas se você olhar o Tony, ele te gera um warning, né? Quer dizer, um aviso, tá? Ele diz justamente isso, ó, você está redefinindo o nome N, tá? De um escopo mais externo. Tá na linha 8. Qual que é a linha 8? É justamente essa linha aqui, tá? Onde eu de fato estou definindo essa variável N. Como N, tá? Tem o mesmo identificador que esse N da variável global aqui de fora, tá? Ele comenta isso, fala, ó, você está aproveitando o mesmo nome para definir uma variável num escopo interno aqui. Tá? Como esse escopo é interno, a gente sabe que esse N não tem nada a ver com aquele outro N, e na verdade, se você dentro da função se referenciar a N, você vai estar se referenciando a este N da função, e não ao N externo. Perfeito? Isso não é um erro, tá? Ele só chama atenção. Se você expandir aqui, você vai ver comentários do tipo, que ele está dizendo aqui, por exemplo, ó, provavelmente isso não é um problema, tá? Ele só quer lembrar você, tá? Que você não pode acessar a variável externa dessa forma. Por quê? Não tem como eu, dentro dessa função, acessar esse n externo, simplesmente porque ao criar uma variável nesse escopo mais interno com o mesmo nome, esse n que eu criei aqui é que passa a valer quando eu me referenciar ao identificador n, certo? Mas isso não é um erro, é simplesmente ele comenta, tá? Você esteja ciente disso que está acontecendo. Ok, então a gente viu aqui fat de 4 igual a 24, vamos criar alguns outros aqui. Vamos pegar um fat de 50, fat de 50. Fat de 50 já deu esse numerão, tá vendo como foi rápido? Né? Dá para ir embora. Fat de 100, né? E foi bem rápido. Tá? E a gente pode ir embora. Vamos botar aqui fat de 1000. Né? Fat de 1000 também foi bem rápido. Tá, isso aqui é só uma característica do Tony, tá, gente? Quando o número é muito grande, ele tenta não imprimir aqui para não encher sua tela, mas se você clicar aqui, ele abre essa janelinha, né? E você pode ver o número totalmente aqui, tá? Você vê que é um número gigantesco. Okay? Mas enfim. Então conseguimos calcular aqui para vários valores de fatorial. Tá certo? Vamos ver uma outra coisa agora, um pouco sobre o comportamento da função em si. E para isso vamos trabalhar com números menores. Por exemplo, parte de 10. Se eu incluir aqui, por exemplo, um print, tá? Só para mostrar o que está sendo executado. Vamos usar aqui uma fstring. Vamos escrever algo tipo, sei lá, executando fat de n, né? Eu vou substituir aqui n pelo parâmetro de fato n, né, que é passado na função. Só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Então, vamos executar aqui. Ó. Olha que interessante. Ó. Você vê que a hora que eu rodei esse código, ele escreveu, ó, executando FAT de 10, executando FAT de 9 e assim por diante, até executando FAT de 0. E só depois é que de fato ele imprimiu, né, esse print final do programa, tá? Que é o FAT de 10 e o resultado. Por que isso aconteceu dessa forma? Justamente pela forma como essa recursão trabalha. Tá? A gente olhar aqui, a gente vai perceber, né? Quando a gente entra, né, se não é o caso base, ele vai simplesmente chamar uma nova instância, né, da função para n-1. Você percebe que, de fato, né, ele vai descendo aqui, 10, 9, 8, decrementando o valor de n, até a hora que ele chega no FAT de 0, que a gente sabe que é justamente o caso base, que isso vai implicar um retorno 1. Certo? Só que aí ele vai desempilhando essas chamadas, né, até computar o valor final, que de fato é retornado aqui.
Vamos ver como é que isso acontece passo a passo? Para fazer isso, primeiro vamos reduzir aqui o tamanho de chamada, senão a gente vai ficar aqui 3 dias olhando. Então vamos executar, por exemplo, para n igual a 3, e vamos executar usando o modo de depuração, para a gente justamente ver esse processo passo a passo. Vamos lá? Vamos lá. Então eu mandei executar. Olha que interessante, né? O interpretador ele analisa a docstring, e aí está uma diferença importante entre uma docstring e um comentário, né? Enquanto um comentário é completamente ignorado, né, pelo interpretador, a docstring ela é analisada, né? E de fato ela pode ser utilizada depois, até em tempo de execução, para você acessar informações sobre uma função ou, enfim, qualquer documentação que você gerou. Mas vamos seguir em frente, tá? Deixa eu pular isso aqui. Aí tem aqui a definição, né, da função FAT, certo? E aí a gente cai no programa. Tá? Observe que na definição ele não analisa o código interno, né? Ele simplesmente reconhece a definição, passa então a existir aqui a função, você pode ver nas variáveis que ela está definida, mas ele vem para o programa. O primeiro passo, ele faz n igual a 3, né? Então ele vai atribuir 3 para n, está aqui, já apareceu nas variáveis, certo? E agora ele vai rodar esse print. Aí olha como é que ele analisa esse print. Ele entra nele, aí vê que é um fstring, certo? E aí a primeira coisa que tem lá é uma chamada para a função FAT. Aí vocês podem perceber que abriu uma nova janela. E aí justamente agora é o escopo da primeira chamada da função FAT. E aí vocês percebem que agora tem um n, né? Que não é mais aquele n aqui de fora, mas é o n do parâmetro n, tá? Da função FAT. Então vamos rodar dentro dela. Então ele analisa aqui também a docstring, ok? Imprime, né? Então está aqui executando o FAT de n, aí ele vai substituir o n por 3, e vai efetivamente imprimir, aí apareceu aqui, né? De 3. E aí vamos lá, agora ele vai analisar essa condicional. Tá? Então a primeira, o C vai analisar n igual a 0, vai substituir n pelo valor que foi passado como parâmetro, que é 3, né? Vai comparar 3 é igual a 0, a resposta vai dar não, falso, certo? Logo, ele vai tratar o else, o senão. Certo? E aí vamos lá, ele vai então executar esse return. E aí ele vai separar agora e vai agora analisar essa expressão. A expressão é n vezes, certo? Uma chamada. O n ele vai substituir por 3 e agora ele tem uma chamada. Então vamos executar essa chamada. Primeiro ele substitui aqui 3 menos 1, vai fazer a conta, a 2, agora ele vai executar a chamada propriamente dita. Bom, abriu outra janela, percebe? Agora nós temos agora outra instância, que é a segunda chamada da função fatorial, na qual é passado o parâmetro n igual a 2. Certo, gente? Então vamos agora mais rápido, tá? Executa, vai imprimir, lá embaixo imprimiu, né? Executando FAT de 2. Vai ver a condicional, substitui n por 2, vai comparar, é falso, vai para o return, tá? Troca n por 2, troca n por 2, faz o 2 menos 1 é 1, vai chamar agora a função FAT. Atenção, chamou, abriu aqui uma nova instância da função fatorial, tá? Um novo n agora igual a 1, que é o parâmetro que foi passado pela chamada. E aí vamos lá mais rapidamente também, tá? Então, imprimiu, FAT 1, vai comparar 1 com 0, não é, vai para o senão, vai trocar o n por 1, FAT de 1 menos 1, vai dar FAT de 0, vai chamar o FAT de 0. Vamos lá? Abriu novamente mais uma instância da função fatorial, agora para n igual a 0. Vamos agora executar? Agora a gente tem o caso base, não tem? Vou lá, vai imprimir executando o FAT de 0, imprimiu, e agora ele vai analisar a condicional. Vamos lá. N igual a 0, n substitui por 0, 0 é igual a 0, a resposta é sim. Então, verdadeiro, true, e ele vai retornar, portanto, 1. Agora vamos lá, gente, acompanhe o retorno. Então, ele vai retornar 1, atenção, vai fazer o retorno. Atenção, retornou. Percebe que ele retornou para a chamada anterior, que era a chamada FAT de 1. Então agora, essa chamada FAT de 1 voltou 1. Então agora ele vai continuar a computação. Já tinha o 1, né, porque era FAT de 1, então era 1 vezes o retorno de FAT de 0, que deu 1. 1 vezes 1, ele vai computar, vai dar 1, ele vai retornar. Preparem-se, retornou para a chamada FAT de 2. Né? E aí qual que era a equação aqui? N vezes FAT de n menos 1. Então N era 2, porque é FAT de 2, vezes o retorno. Tá? O retorno de FAT de 1 é 1, tá certo? Então ele vai fazer 2 vezes 1 e vai retornar, certo? E aí vamos lá, retornou agora para a chamada inicial, que era o nosso FAT de 3,
certo? Então está aqui 3 vezes o retorno de FAT de 2, que é 2. Então 3 vezes 2, tá? Ele vai fazer a conta 6, vai retornar. Atenção, retornou, certo? O retorno dessa chamada foi 6, certo? E aí então ele vai poder imprimir FAT de 3 igual a 6, está aqui o resultado. Esse none é o retorno da função print, que é uma função que não retorna nada, e aí acabou o programa. Muito bem, gente? Então é isso aí. Então a gente se vê na próxima aula. Até mais.